Hoje de manhã eu estava falando para uma pessoa, quantas vezes a gente fala aquela passagem assim, olha, maior é o que está em vós do que o que está no mundo, não tenha preocupação, fica tranquila, maior é o que está em você do que o que está no mundo, maior é o que está em você, e a gente sai repetindo isso, e eu não estou falando isso debochando, Deus me livre, claro que não. Mas aí eu perguntei para ela, você já parou para pensar no poder, no tamanho dessa afirmação que você está fazendo? Ou que a gente faz? Porque às vezes a gente fala, mas a gente fica assim, sem... Peraí, por que eu estou falando? Sabe quando você fala no automático? Mas, gente, e aí, olha só, eu falei para ela e eu queria repetir aqui para vocês. Desde o iniciozinho, eu vou voltar um pouquinho aqui. E eu queria falar o que eu falei para ela. Lá em João, quando Jesus, quando ele estava falando para os discípulos que ele estava chegando o momento em que ele iria morrer e depois ele ia ressuscitar e ele ia voltar para o Pai, os discípulos estavam tristes, e aí ele falou, não se preocupa, não fica triste, eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir ao Pai que mande outro consolador, que estará com vocês o tempo todo. E, gente, lá no original grego, né, que foi a língua em que foi escrita o Novo Testamento, esse eu pedirei ao Pai que mande outro, essa palavrinha outro, no grego, a expressão que compõe é a seguinte, outro da mesma espécie, outro que tal como eu sou, ele é. Gente, e aí a gente para pensar, quem é que veio depois que Jesus subiu, né, que ele voltou para o Pai? Foi o Espírito Santo, que foi derramado sobre, né, primeiro lá sobre os discípulos, e hoje ele está aqui. Se nós cremos em Cristo, nós cremos na obra que ele fez, nós cremos nessa morte e ressurreição, nós o aceitamos, né, como nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo, ele vem morar dentro de cada um de nós. Então, ele mora dentro de mim, ele mora dentro de cada uma de vocês que crê em Jesus. Então, olha só, gente. Jesus falou, eu pedirei ao Pai que mande outro, que tal como eu sou, ele é. Então, na verdade, o Espírito Santo, ele é o Espírito de Jesus. Tem uma passagem que fala, eu não estou lembrada qual é, mas que fala exatamente isso, o Espírito de Jesus, que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Quando Jesus estava aqui, em carne e osso, se ele estivesse aqui, onde eu estou, aqui no bairro, aqui onde eu moro, ele não poderia estar aí, no bairro onde vocês estão. Por quê? Porque ele era uma pessoa só. Né? Então, ele estava num lugar, ele não podia estar em outro. Mas agora, com o Espírito Santo que mora dentro de cada uma de nós, ele está aqui, ele tá na Thaís, ele está na Valéria, ele está na Rosilma, ele está na Tereza, está em cada uma de vocês, que é irmãos nossos na fé, que moram lá do outro lado do mundo, pessoas que moram lá no Japão, que são irmãos nossos, nos Estados Unidos, na Argentina, ou seja lá onde for. Se crê em Jesus, o Espírito Santo mora dentro. Olha só, gente. Isso não é qualquer coisa. Isso é muita coisa. Sabe por quê? Porque ele é o Espírito de Jesus. E o que Jesus falou quando ele foi assunto aos céus? Ele falou, todo o poder e toda a autoridade me foram dadas, tanto no céu como na terra. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, e é o Espírito dele que mora dentro de mim e de você. Você sabe o que significa isso? O tamanho disso, gente. Nós sabemos que o nosso Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, às vezes a gente pensa assim, Deus Pai, Deus Filho, e nem lembra do Espírito Santo. Mas ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, dentro de você, quem mora dentro de você é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Aqui a Tereza está falando, nessa semana tenho declarado, deixa eu abrir aqui, tenho declarado toda vez que me entristeço ou me desanimo, e tem me fortalecido muito. E sim, porque, gente, é o que eu falei, você tem dentro de você o Deus Todo-Poderoso, que tem toda a autoridade, todo o poder.
Você tem dentro de você o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Sim, é esse Deus que mora dentro de você, que é maior do que todas as coisas. Então, sim, é isso, é nesse entendimento que quando eu declaro, seja para mim mesma, ou declarando, profetizando sobre alguém, fala assim, olha, maior é o que está sobre você, Tereza, maior é o que está sobre você, Marcele, maior é o que está sobre você, Suzete, maior é o que está sobre você, Thaisa, Sabrina, Valéria, e tem aqui a Priscila, eu não consigo ver todo mundo, mas quando eu falo isso, eu estou falando, olha, sabe por que é maior? Porque dentro de você mora aquele que é onipresente, onisciente, onipotente, mora aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, e é esse que mora em você, que é maior do que o que está no mundo, que é o maior que o Deus, com letra minúscula, Deus deste século, que é o próprio Satanás. E deixa eu te falar mais, já que ele mora dentro de você, se só isso, se só fosse isso, gente, já estava maravilhoso. Só que tem mais. Jesus, se você for ler lá em Marcos 16, 17, ele falou assim, olha, estes sinais seguirão aos que creem. E aí seguirão os que creem, não é seguirão aos pastores ou às pastoras, aos presbíteros, aos músicos, não, seguirão os que creem. Então, é para todos nós que cremos no seu nome. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, Jesus falou, no nome dele, ele te dando autoridade de usar o nome dele. Gente, o que é isso? E autoridade é poder delegado. A autoridade, a melhor forma da gente entender isso é falando sobre, lembrando de um guarda de trânsito. Pensa num cruzamento. Quando a gente está dirigindo e tem lá um cruzamento e tem um sinal de trânsito, se não tiver guarda nenhum ali, aquele sinal de trânsito é a autoridade para a gente, né? Se ele estiver fechado, eu paro, se ele estiver vermelho, eu paro, se ele estiver verde, eu ando. Né? Ele é a autoridade ali, ele está exercendo esse papel aí de me direcionar se eu paro ou se eu avanço com o carro. Agora, mesmo que naquele cruzamento tenha um sinal, se tiver um guarda de trânsito ali, aquele guarda de trânsito, ele tem um poder maior do que aquele sinal. Ele tem uma autoridade maior do que aquele sinal. Tanto que, se tem um sinal, mas tem um guarda de trânsito, o sinal está vermelho, teoricamente eu iria parar, mas se o guarda de trânsito está ali e ele manda, vai lá com apito e vai assim, pode vir, podem avançar, quem que você respeita? Você respeita o guarda, porque você reconhece a autoridade que está nele. Porque você olha e você vê que ele está ali fardado, ele está todo paramentado, ele está com seu distintivo, que demonstra que ele é o guarda, que ele recebeu essa autoridade que está ali do governo, então você obedece. Né? Então, se esse mesmo guarda chega assim, a paisana, de roupa de verão, de bermuda, de camiseta, de chinelo, e vai para o meio desse trânsito sem distintivo, sem nada, somente com um apito, se ele não tiver cuidado, vão passar por cima dele, ainda vão chamar de sai daí, maluco! Por quê? Porque as pessoas vão olhar, mas não, o que está? Não tem nada que está identificando que ele tem essa autoridade para poder dar ordens para os carros avançarem ou pararem. Porque ele não tem nada representado ali que ele recebeu aquela autoridade. Mas Jesus falou, olha, estes sinais seguirão os que creem. Eu estou te dando autoridade de usar o meu nome. Em meu nome, expelirão demônios. Em meu nome, falarão em novas línguas. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, é esse Deus que tem toda a autoridade, que chega para você e fala, olha, eu estou te dando o direito de usar o meu nome diante das dificuldades, diante dos teus desafios, para repreender situações, para declarar a minha vontade, para profetizar aquilo que eu digo.
aquilo que eu disse. Gente, pega isso é uma chave espiritual para você começar o teu ano. Pega essa chave espiritual, sabe? E começa colocando em prática. Eu vou ler aqui de novo o que a Tereza colocou, que ela tem declarado toda vez. Sim, olha só, tristeza, em nome de Jesus, eu te repreendo todo espírito de tristeza. A alegria do Senhor é a minha força. E essa alegria do Senhor não é no sentido de que tem que estar tudo bem, ou eu estou rindo para lá e para cá, igual um bobo da corte, não. Mesmo chorando, muitas vezes mesmo doendo, porque a gente passa por situações que sim trazem dor ao nosso coração, mas eu sei quem Ele é. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que Ele pode fazer, eu sei, como disse Jó, que eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará e virá ao meu favor. Gente, é isso. Pega isso, e essa música estava falando disso, desse poder que Deus tem para transformar. Sabe? Não viva um ano de 2025, muitas vezes sendo enganado pelo diabo, enganada, né? Aqui só temos mulheres, enganada pelo diabo, ou sendo jogado para lá e para cá por vozes humanas ou conceitos, preconceitos. Não, fica com o que a palavra diz, se fortaleça na palavra, cresça, sabe, no entendimento de quem é o teu Deus. A palavra de Deus fala, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, e não tem conhecimento e não tem o poder de Deus. Olha só, sabe, se mergulhe no Senhor, deixa Ele operar através da sua vida, seja um instrumento de cura para outras pessoas, se fortaleça e seja um instrumento de cura. Isso aqui, na verdade, não deixa eu permitir aqui. Não é a palavra, mas na hora que eu falei da música, eu lembrei disso. Sabe? Use essa autoridade que Deus tem te dado, sabe? Porque é maravilhoso. E eu queria compartilhar com vocês, a gente vai orar daqui a pouco, eu vou perguntar se alguém tem algum testemunho. Aliás, se alguém tem algum testemunho aí, porque eu não convidei ninguém para falar hoje no testemunho, na hora que eu falar, levanta a mão aí, conta teu testemunho, porque ele edifica as nossas vidas, né? Porque a gente vê o poder de Deus. Mas o que eu queria deixar hoje para você é que você começasse esse ano, e não apenas começasse, mas começasse e passasse o ano todo, vivendo uma vida sem deixar rastros. Mas quando eu falo sem deixar rastros, não é no sentido de fazer... não, eu vou fazer tudo escondido para ninguém ver. Não, claro que não. Nosso Deus não é Deus de coisas escondidas, né? Muito pelo contrário. Ele mesmo fala, né, que não há nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado. Não é nesse sentido, eu não vou deixar rastro, eu vou fazer tudo escondido e ninguém vai perceber. Claro que não, isso aí está repreendido em nome de Jesus. A nossa vida e a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. A nossa vida tem que ser completamente transparente, revelando quem Deus é, né? E deixando Cristo brilhar através da nossa vida. Mas é no sentido de não deixar rastros que venham a impactar negativamente outras pessoas, ou que venham, assim, envergonhar o nome de Cristo. É inevitável que venham problemas, é inevitável que venham escândalos, mas a própria palavra diz, ai daqueles por quem vem o escândalo. Sabe, que a nossa vida venha refletir a Cristo. E eu queria ler para vocês, são só apenas 2 versículos, que está lá em Provérbios 30, 18 e 19, e que fala assim, há 3 coisas, né? Isso aqui foi um rei, né, que escreveu isso, e, na verdade, um rei não, um sábio, né, o sábio Agur, né, que ele reconhece a soberania de Deus. E ele escreveu assim, há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, 4 que não consigo entender. Primeira, o caminho da águia no céu. A segunda, o caminho da cobra sobre a rocha. A terceira, o caminho do navio no meio do mar. E a quarta,
o caminho de um homem com a sua mulher, ou com uma mulher. E se a gente parar para pensar, todas essas 4 afirmações, elas apontam para caminhos que não deixam rastros. De novo, tá? Não é fazer coisas escondidas, mas que não deixam marcas marcas negativas, ou marcas que venham ou causar marcas, dores em alguém. Olha que interessante, o caminho da águia no céu, ele não deixa rastros visíveis. E, gente, você já ouviu falar que a águia, e aí eu queria aproveitar e falar isso para você, pegar algumas lições. A águia, você não vê a águia voando aqui baixinho, você não vê. Você só vê a águia, que a gente aqui nem vê, né? Mas se a gente vê em algum filme ou alguma coisa assim, ela está sempre voando lá nas alturas, tanto que ela faz o seu ninho nos altos dos montes, né? É lá no alto. Exige, às vezes, eu já ouvi falar, já li também, que se tiverem nuvens relativamente, né, baixas, ela consegue voar acima das nuvens. E você vê o voo dela, ela vai para lá, vai para cá, não tem rastro. Sabe por quê? Ela está voando lá no alto. E eu queria falar isso para você, que seja um ano em que você esteja lá buscando, em primeiro lugar, as coisas do alto, lá no alto, buscando as coisas do alto, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Não tenha medo de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar não significa que você não vai poder estudar, não vai poder trabalhar, não vai poder realizar os seus sonhos. Não, claro, nada disso, gente. Buscar Deus em primeiro lugar é pegar e dar primazia à palavra. O que a palavra diz? A palavra diz que eu tenho que perdoar, então, peraí, eu vou perdoar aqueles que me ferem, porque eu escolho obedecer a palavra. Isso é buscar Deus em primeiro lugar. Se fala assim, eu tenho a oportunidade, eu sempre uso esse exemplo de mentir, mas a palavra me diz, olha, aquele que mentia não minta mais, eu escolho ficar com a palavra e eu não minto, mesmo que isso possa trazer um prejuízo para mim, porque eu quero viver o que a palavra de Deus diz, eu quero estar nesse relacionamento profundo com Ele. Então, sabe, vou ir buscando as coisas do alto. Antigamente, os navegadores de antigamente, eles se guiavam, né? Hoje em dia tem instrumentos, né? Mas antigamente eles se guiavam nos seus navios olhando para as estrelas, ou seja, eles se guiavam pelo alto, eles se guiavam pelo céu, e eu quero te falar isso, guie a sua vida nesse ano de 2025 pelo céu, pelo relógio do céu, pela direção dos céus. Sabe, seja como a águia, voe lá no alto. Eu estava lendo também, quando a águia está ela é atacada por alguém, ou ela ataca alguma presa, ou ela sofreu um ataque para tentar destruí-la, sabe o que ela faz com aquele outro animal que tentou atacá-la, ou aquela presa? Ela não fica lutando ali no chão, não, porque ela não tem domínio no chão. No chão ela não tem domínio. Sabe onde é o domínio dela? Onde ela tem autoridade e domínio? Lá no alto, lá nas alturas, lá nos céus, onde ela não está deixando rastro. Sabe o que ela faz? Ela pega esse inimigo, ou ela pega essa presa e leva o mais alto possível. E lá, naquele mais alto possível, ela trava essa luta com esse animal que tentou atacá-la, ou com essa presa. Sabe por quê? Porque lá ela tem domínio, lá ela tem autoridade, lá ela está, vamos dizer assim, no seu ambiente natural, confortável. Gente, eu quero pegar isso e falar para você. Os teus desafios, aquilo que vier ao longo desse ano, porque, gente, o ano está começando, é uma carta em branco. A gente tem até sonhos, a gente tem planos, mas a gente não sabe como é que vai acontecer esse ano. Eu não estou falando isso aqui, declarando nada de ruim sobre a vida de vocês, não. Claro que não. Eu quero mais que, em nome de Jesus, seja um ano de bênção, de vitória, de prosperidade. A prosperidade não é só financeira, mas que Deus abençoe você também. Prosperidade é ausência de necessidade, isso engloba todas as áreas da nossa vida.
Mas diante das possíveis batalhas que possam chegar nesse ano, pega isso e luta com as armas espirituais. Luta com as armas celestiais. A tua luta não é contra carne nem sangue, mas contra essas potestades malignas que tentam te destruir, que muitas vezes usam pessoas, sim, às vezes aquelas pessoas as mais próximas da gente, para nos ferir. Isso, olha como a Suzete botou, nas alturas, vai lá para as alturas espiritualmente falando. E sabe como que você alcança essa altura espiritualmente falando? Vai para o joelho, vai para a oração, vai para o jejum, vai para uma intimidade com o Senhor. É isso, é ali, sabe? É isso que vai estar te levando nas alturas, nesse lugar em que você tem toda a autoridade, todo o domínio, no nome de Jesus, não no teu nome, nem no meu nome. Não guerreie as guerras com as armas da terra, porque esse mundo jaz no maligno. O sistema desse mundo está completamente falido. Então, quantas vezes a gente acha, não, eu tenho que lutar, abrindo a minha boca e falando, e falando, e falando, e gritando, e exercendo os meus direitos, e batendo o pé firme. E quantas vezes o Senhor está falando, ganha isso nas alturas, fecha a tua boca e vai para o joelho, usa as armas espirituais. Quantas vezes eu quero ganhar uma guerra tentando convencer o outro, não, vai para o joelho, vai para a oração e fala, Senhor, inclina o coração daquela pessoa para onde tu queres, opera no coração dela, transforma. Queridos, peguem aquilo que vier contra você e faça como a águia. Leva para as alturas. Leva onde o teu Deus está, sabe? Tem todo o poder e toda a autoridade. Lá em Efésios, fala que nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais, acima de toda potestade, acima de todo domínio maligno. Gente, e para e pensa nisso, que isso é uma outra chave. A gente confunde estar assentado com estar sentado. Eu estou aqui numa cadeira, estou sentada. Eu vou fazer aqui uma alegoria para vocês verem. Eu estou sentada, mas eu posso ficar em pé. Ó, fiquei em pé, até sair um pouco da câmera. Sentei, fiquei em pé, sentei de novo. Não, você não está numa posição sentada com Cristo apenas, que você pode se levantar, pode sentar. Não, você está assentada. Sabe o que é assentada? Assentada é lugar fixo. Esse é um lugar fixo. Olha onde você espiritualmente está, querida. Você está assentada com Cristo em lugares celestiais, acima de todo domínio, de toda potestade. É lá que espiritualmente você está assentada, lugar fixo, posição fixa, e que nada nem ninguém pode te tirar dessa posição. Sabe por quê? Porque foi uma posição que não foi conquistada nem por mim, nem por você, mas é uma posição que foi conquistada por Cristo. Ele conquistou na cruz, através da obra consumada, e nos deu esse direito de estarmos lá com ele. Então, pega essa arma, essa arma espiritual, e batalha as tuas batalhas como a águia, lá, levando lá para as alturas, porque isso te dá a vitória. Uma outra coisa que ele falou é o caminho da cobra sobre a rocha. Quando a cobra está passando ali, né, ela está passando ali na rocha, você não vê uma marca, você não vê marca de pisada, até porque ela nem tem pés, mas é só para vocês poderem entender. Não tem marcas, não. Tem um rastro invisível, ninguém vê, e ela passa, e ela passa. E quantas vezes a cobra ela está indo, né? E ela chega sem você, imperceptível. Às vezes, uma pessoa, se tem uma cobra, você está num local que tenha, né? Estou falando de cobra mesmo, animal, tá, gente? E, de repente, ela meu Deus, uma cobra! Porque ela chega sem você perceber, ela
O deslizar dela não faz barulho, o deslizar dela não deixa rastros. Queridas, eu quero te falar isso, existem, e pegando, fazendo essa analogia, existem momentos em que as tuas batalhas serão vencidas no silêncio. Serão vencidas não fazendo um alarde, não passando, eu cheguei, e não, ou no grito, ou na força, vai ser vencida no silêncio. Vai ser vencida só você e Deus. Lá, só vocês dois. Sabe, não deixe rastros. Não, esteja ali com o Senhor, sabe, em busca profunda com Ele. É uma outra coisa que fala assim, o caminho no navio, no secreto com o Pai, olha ali. A Agatha deu uma sugestão, vai para 1 hora com Deus na igreja toda terça-feira, de 8 às 9, é certinho o horário, porque tem gente que depois vai trabalhar. Mas, além disso, a gente está aqui no secreto também. Amanhã de manhã tem estudo bíblico, a gente também vai estar lá no secreto, em casa. Seja intencional, querida. Sabe, seja intencional nas suas batalhas, seja intencional, sabe? Eu não preciso fazer alarde, sair falando para todo mundo. Olha só, eu leio 3 capítulos da Bíblia todo dia, eu faço jejum de 24, de 48 horas, e sair fazendo alarde. Não, eu não preciso falar isso, é no secreto com teu pai. Vai lá no secreto, ora em secreto, busca em secreto, e o teu pai que te vê no secreto te recompensará. Isso eu não estou falando com isso que para você deixar de ir à igreja, não é isso que eu estou falando. Estar na igreja é primordial, a gente está ali junto com os outros irmãos, eu estou falando da nossa vida ali, sabe? Nós ali, como a Suzete botou, no secreto, nós e Deus ali, sabe, numa busca intencional, guarda isso. A vida com Cristo, ela é uma vida intencional. A nossa busca por Ele é uma busca intencional e uma vida feita de posicionamentos. Não adianta nada eu falar para o Senhor, eu creio, eu acredito, e na hora que Ele apresenta para a gente algo que eu tenho que me posicionar, Deus, não é bem assim, não. Eu participei, eu fui convidada para participar de uma live na segunda-feira, falando sobre fé inabalável. E eu estava falando lá com a pastora o seguinte, se a gente perguntar, vou dizer, a gente não pode dizer 100%, mas eu acho que 90 e tantos % para o mundo todo. Quem acredita em Deus? Você acredita em Deus? Você crê em Deus? A grande maioria vai falar, acredito, e vai levantar a mão. Mas quantos verdadeiramente vão se posicionar em Deus? Vão se posicionar tendo a fé do tipo de Deus. Lívia, o que é isso? A fé do tipo de Deus? O que é isso? Porque, gente, fé todo mundo tem. Não, Lívia, nem todo mundo é evangélico. Não é isso. Fé todo mundo tem. Todo mundo acredita em alguma coisa. Uns acreditam em outros deuses, outros acreditam em imagens, outros acreditam numa força mística, outros acreditam em si próprio. Não, eu sou meu Deus, eu me basto. Outros acreditam até mesmo que Deus não existe, é um ateu. E não deixa de ser uma fé. A fé dele é de que não existe Deus. É o que ele acredita. Ter fé tá ligado ao que eu acredito, em quem eu confio, ou no que eu confio. O que nós precisamos ter, e aí a resposta, você acredita em Deus? Acredito. Por quê? Porque eu tenho a fé do tipo de Deus. E o que é essa fé do tipo de Deus? É essa fé que está aqui, firmada na palavra, que não apenas lê e acabei de ler, esqueci, como fala lá em Tiago, de alguém que chega diante do espelho, olha a sua imagem, e quando sai da frente do espelho já nem lembra mais quem é. Não, eu leio, eu creio e eu coloco em prática, eu vivo aquilo que ali está sendo colocado para mim. Eu escolho, por isso é intencional, eu escolho viver essa palavra. Eu escolho obedecer. Eu não obedeço com o interesse de receber alguma coisa. Não, eu estou na nova aliança. Eu obedeço porque Cristo já fez tudo por mim.
Então, a minha obediência, na verdade, é uma revelação do amor que Deus tem por mim. Né? Débora, eu já te respondo. Essa revelação, querido. Então, seja intencional na sua busca, seja intencional em pedir as direções de Deus, seja intencional nesse ano e se posicione. Se o Senhor chegar... É engraçado que eu estou falando isso toda hora, gente, eu não estava nem programada não, mas toda hora isso está vindo na minha mente. Se o Senhor falar, se cala, se posicione e se cala. Não abre a tua boca, porque Provérbios fala, o que guarda a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Se o Senhor falar, vai adiante, mas se Ele falar, espera, você espera. Seja intencional na busca, mas seja pronta para obedecer, para se posicionar. A Deda perguntou aqui sobre o livro, né, que gente, aí é só aproveitar e fazer, então, merchandising, né, minha propaganda. Eu participei esse ano como coautora de um livro, né, com outras mulheres. Gente, são testemunhos maravilhosos que, sabe, que mexem com a gente, histórias de mulheres como eu e você, mulheres improváveis, e que Deus operou, e que Deus transformou, e que Deus libertou. Então, eu tive essa oportunidade, e aí, assim, a gente tinha que ter uma frase autoral. E a minha frase foi a seguinte: acreditar que o que Deus diz é verdade levará você a viver impossíveis nele. Então, acreditar que o que Deus diz é verdade, eu vou até completar essa minha frase, e se posicionar nessa crença, no que você está crendo, né? Levará você a viver coisas impossíveis nele, porque ele é o Deus do impossível. Então, só para fechar aqui a propaganda, Deda, fala comigo diretamente, me chama no privado, depois que aí eu te falo, né? Como você pega comigo mesmo, que está aqui comigo, tá? Então, assim, uma outra coisa que chama a atenção dele, o caminho que não deixa rastro, o caminho do navio no mar, que navega sem deixar rastros permanentes na água. Quando a gente anda de navio ou de um barco, você vê que o barco está passando, que o navio está passando, e ele passa, fica aquela marolazinha assim atrás, né? Mas que daqui a pouco aquela marola não saiu, não tem mais. E você olha, se posicionar em Deus, no que Deus diz, entendeu? Assim, se for a frase do livro, acreditar que o que Deus diz é verdade, né? E levará você a viver coisas impossíveis nele. É se posicionar em Deus, no que ele está falando, no que a palavra está falando, né? A palavra é Jesus, Jesus é a palavra viva. Tá? Eu te respondi, Valéria, me diz aí, senão eu falo de novo. E ele deixa aquele deixa aquele rastro que daqui a pouco você não vê mais, sabe? Ele vai passando suave. Que a nossa vida seja assim, querido, sabe? Que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Que o que passar disso não procede de Deus. Que a minha vida e a sua vida seja e nós somos, né, o bom perfume de Cristo. Que a gente vai passar e vai deixar aquele perfume ali. Daqui a pouco, as pessoas não vão sentir, porque, né, igual perfume mesmo, quando a gente passa, ele vai evaporando, mas onde você chegou, você revelou, passou ali, igual o navio, ele passou ali, ele deixou aquelas marolas, depois ele foi embora. Onde você chegar, que você deixa aquelas marolas da presença de Deus, revelando quem Ele é. Essa é a maior adoração que você pode dar para Deus, é deixar Cristo ser formado em você. Sabe, a tua vida, as tuas palavras, as tuas ações, o teu comportamento, as tuas escolhas revelarem quem Ele é. Essa é a maior adoração que nós podemos dar, muito mais do que nós apenas estarmos adorando Ele assim, ó, com os dois braços levantados,
né, que o nosso coração esteja assim, ó, rendido, porque os braços levantados apontam para isso, né? Rendição, eu estou rendido, ou então eu sou livre, sabe? Que o teu coração, mais do que os nossos braços, esteja assim, Senhor, eu estou rendida na tua presença. Que mais do que apenas eu estar numa posição de joelhos orando, que aparenta uma espiritualidade, que muito mais que isso, que o meu coração esteja prostrado diante de Deus, de forma que o rastro, se eu deixar algum rastro, seja como um navio, aquele rastro que é bonito na onda, que fica assim, mas que daqui a pouco passou, porque a minha vida está limpa, a minha vida é limpa. E se for, deixa eu falar uma coisa, se for para deixar rastro, que sejam rastros da influência, eu não vou nem dizer rastro, se for para influenciar, que sejam influências da presença de Deus, que a sua vida influencie. Tinha um pregador do século passado, retrasado, no século retrasado ou até mais, que falava assim, evangelize o tempo todo, e se necessário for, use palavras. Sabe? Que se for para influenciar, usando essa palavra que a gente está deixando, se for para deixar algum rastro, que seja um rastro da influência de Cristo, que seja ele sendo influenciado nas outras pessoas, que as minhas palavras influenciem, que a minha vida influencie, que o meu caráter influencie outros a desejarem ver Cristo. Sabe, que a minha vida revele ele de tal forma que, sem eu precisar, de repente, falar nada, alguém fala assim, puxa, tem algo diferente em você, tem algo diferente, o que é isso? O que você fez que tem algo diferente? Tem algo que está brilhando, tem algo que está, não sei, eu não sei nem explicar. E aí você fala, não tem nada a ver comigo, tem a ver com aquele que mora dentro de mim e que é maior do que todas as coisas. E a última coisa que ele ficou impressionado, o caminho do homem com uma moça. E aqui eu quero trazer para as nossas relações interpessoais e nossas relações familiares. Como é que anda o teu relacionamento aí com, seja o seu cônjuge, seja o seu filho? O ser humano tem muito a tendência da gente agir na base da ação e reação. Se ele não me ligou, eu não ligo. Se ela não falou comigo, eu também não falo. Se ela não me cumprimentou, eu que não vou cumprimentar. Eu que não vou dar o primeiro passo. Não faça isso. Não haja na base da ação e reação, mas seja aquela que seja a iniciadora, sabe, de atos, de atitudes que vão revelar a Cristo. O nosso Deus, se você parar para pensar, ele sempre foi o iniciador de todas as coisas, desde lá do Jardim do Éden. Quando a gente vai lá ler na criação, fala que todos os dias, na viração do dia, ou seja, no entardecer, Deus ele ia para poder ter relacionamento, conversar, ter comunhão com o homem. Olha ele tomando a iniciativa, mesmo quando o homem desobedeceu ali, a Eva pegou do fruto, comeu, deu para o seu marido, quando eles desobedeceram, ainda assim, Deus foi lá. Ele é sempre o iniciador. Porque Deus amou o mundo, de João 3,16 é tão conhecido, Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Ele deu o seu filho. Olha só, ele amou e ele tomou a iniciativa. Mesmo nós sendo pecadores. A palavra nos diz que ele nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. Enquanto a gente ainda estava nessa natureza pecaminosa. Ele é o iniciador, querida. Seja, sabe, não haja na base da ação e reação. Seja iniciadora de atitudes que revelem Cristo. Sabe, Alai, depois de você ler em casa, Lucas 6, a partir do versículo 27, né, em que... Oi, Fátima, você quer falar ou foi sem querer? Depois você me diz aí. Lá fala assim que
olha, se alguém te bater numa face, dê a outra face. E a gente, às vezes, se a gente fosse guiar pelo mundo, você é boba, vou dar uma face. No máximo, o que eu vou fazer é o seguinte, bateu, bate na outra para tu ver, bate para tu ver. Bate para tu ver o que vai te acontecer. É assim que nós somos ensinados, mas não é assim que Jesus ensina. Mas também ele não faz, não é ser boba, não, gente. Jesus, ele não era bobo. Jesus, ele era manso. É diferente. Quando ele fala assim, olha, se alguém te bateu numa face, dê a outra, o que ele está falando é o seguinte, olha só, a forma como você me tratou não é a forma como eu vou tratar você. Porque no natural, bateu num lado, levou no outro, ação e reação. Mas ele fala assim, o teu comportamento não vai ditar a forma como eu vou te tratar. E o melhor exemplo disso é quando Judas, eu sempre falo isso, quando Judas já tinha combinado tudo ali com os guardas, né, já tinha até recebido ali as moedas de prata, as 30 moedas de prata, e combinou com os guardas, olha só, aquele que eu chegar perto e der um beijo no rosto é Jesus. Vocês vão lá e pegam ele. E quando ele chegou e foi dar o beijo em Jesus no rosto, Jesus falou para ele assim, amigo, olha, o que você tem para fazer, faz-o logo. E é engraçado a gente ler isso, né? Parece que Jesus está sendo hipócrita, não parece, gente? Amigo? Peraí. Jesus sabia que ele ia trair, que Judas estava ali para traí-lo. Então, eu falo assim, amigo, né? Mas Jesus não falou assim, não. Amigo, né? Me engana que eu gosto. Claro que não. Mas ele estava nas entrelinhas falando assim, olha só, Judas, eu sei o que você está fazendo comigo. Só que a forma como você está me tratando, e você vai me tratar, não vai ditar a forma como eu vou tratar você. Eu sempre te tratei como um amigo. E mesmo agora, sabendo que você vai me trair, eu vou continuar te tratando como um amigo. Vocês estão entendendo, gente? E se a gente continuar lendo lá em Lucas 6,31, fala assim, da forma como vocês gostariam de ser tratados, trate os outros. Gente, não é fácil, não. Não é fácil. Ainda mais, muitas vezes, até em relações familiares, muitas vezes não é fácil. Mas é assim que Jesus falou. E quantas vezes? Eu tenho certeza que vai ser assim. Muitas vezes, dando a outra face. Andando a segunda milha, que quer dizer, sabe o quê? Naquela época, que só para a gente trazer esse entendimento, os judeus estavam subjugados pelos romanos. Então, tinha uma lei romana que, se o romano estava vindo ali com peso, né, andando na rua, chegasse ali um judeu, o que ele tinha que fazer? Aquele romano falou, vem cá, você vai carregar minhas coisas agora. E ele era obrigado a carregar. Era uma lei, durante uma milha. Uma milha é 1,6 quilômetros. Ele era obrigado a carregar aquele peso, ou seja lá o que fosse, que aquele romano estava carregando por 1,6 quilômetros. Quando Jesus fala, se alguém te obrigar a andar uma milha, porque eles eram obrigados, anda a segunda. Na verdade, depois de uma milha, de 1,6 quilômetros, aquele judeu podia botar as coisas, pronto, já cumpri a minha obrigação, agora eu estou livre, eu vou embora. E ele poderia pegar um outro judeu, que era lei, né? Mas andar a segunda milha significa o seguinte, olha só, até aqui eu fiz o que eu era obrigado. A partir de agora, eu vou fazer, porque eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui te servir. Eu estou fazendo porque eu quero. Eu estou fazendo porque eu faço como se eu estivesse fazendo ao Senhor. E, gente, é isso que o Senhor fala, que todas as coisas que nós fizermos, que nós venhamos a fazer como se estivéssemos fazendo para Ele. Então, deixa eu te falar uma coisa. Trazendo para esse relacionamento que aqui falou de homem e mulher, trazendo para a nossa casa. Trate a sua família e a sua casa como você estivesse fazendo para o Senhor. Arrume a sua cama como você estivesse arrumando para o Senhor. Lave a sua louça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Trate a sua família como você estivesse tratando ao Senhor. Sabe? Ganhe batalhas dessa forma.
Deixa o Espírito Santo te guiar, queridas, para já ir fechando aqui. Nesse ano, deixa o Espírito Santo te guiar. Isso não vai acontecer automaticamente. É uma decisão nossa. Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, eu me rendo. A Débora está botando, é a melhor sensação, e é assim. Né? O mundo vai dizer, pegando essa frase aí da Débora, o mundo vai dizer que você vai ser boba, né? Mas seja dirigida pelo Espírito Santo. Se você olhar para o mundo, gente, olha só, eles põem tantas coisas, né? Você tem que ser assim, você tem que ser assim. Mas olha como estão as pessoas, olha como as pessoas estão. Você acha que, de um modo geral, as pessoas estão melhorando ou estão piorando cada vez mais? Os relacionamentos, é tanta coisa, né? Faça isso, faz aquilo, muitas vezes contrária à palavra. E os relacionamentos estão melhores ou piores? Não só entre marido e mulher, mas relacionamentos entre pais e filhos, patrão e empregado, e um monte de coisa. Está melhor ou está pior? Eu acho que está pior. Então, tem alguma coisa que não está batendo. Mas só que o ser humano não enxerga, porque o Deus desse século cegou o entendimento deles, para que eles não cheguem à revelação da glória de Cristo, ou seja, dessa obra consumada que muda a nossa vida. Então, queridas, para fechar, viva esse ano sem deixar rastros, não deixe rastro de dor, não deixe rastros de mágoa, não deixe rastros de raiva, não deixe rastros de desavença, não deixe rastros de briga, não. Se for para, entre aspas, deixar algum rastro, deixe rastros da presença de Deus. Onde você passar, deixa Cristo brilhar de você. Mateus 5,16 fala o seguinte: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam a vossa luz, na sua luz, e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Sabe? Que a vida, a luz, que luz é essa, gente? É a própria presença de Deus. Que ela brilhe de tal forma dentro da tua vida, que isso venha a mexer com as pessoas, e elas reconheçam que tem algo diferente, sabe? Sejam impactadas e venham a dar glória a Deus, porque é Ele que opera através de você. Fica com essa palavra, não abra mão, comece o ano assim. Não só comece, né? Começa assim, mas permanece. Né? Para honra e glória do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Eu vou parar aqui a gravação, peraí, só um instante. Vou só parar.